Essa foto é quase, né? A foto da revista Veja de 2 semanas atrás. Eu falo que é quase porque o ilustrador da revista Veja fez uma pequena intervenção. Ele colocou um iPhone 6 na mão da menina e um tablet na mão do menino. Pouca gente notou isso, mas eu escolhi essa foto para a gente começar a nossa conversa pelo simples fato de que o futuro é algo muito interessante quando a gente imagina ele, né? O ilustrador dessa foto, desse desenho original, que foi em 1957, foi na Mecânica Popular, a revista Mecânica Popular, ele imaginava, né, um futuro onde os carros vão ser autônomos, ok, movidos à eletricidade, ok também, e orientados por alguns recursos nas estradas que poderiam dar algum direcionamento para os carros. Ótimo. O que ele não imaginou é que o lazer da família ia vir por outro caminho, né? Porque hoje em dia as pessoas não iam jogar dominó num carro, elas iam estar fazendo outras coisas. E é interessante isso porque o futuro é algo assim fácil de você imaginar, difícil é acertar. Então, eu colocando isso aqui no começo para vocês, eu já aviso já que tudo que a gente for falar aqui está mais no campo do achamos do que no campo vai realmente acontecer dessa maneira. Eu li nos últimos 20 dias 64 artigos sobre inteligência artificial, assisti 22 vídeos, comecei muito empolgado com o assunto, fiquei um pouco triste, melancólico e depois altamente motivado com o que eu encontrei pela frente. É isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem algumas coisas, gente, que a gente precisa saber. Não adianta a gente querer tocar nesse assunto sem colocar todo mundo na mesma página. E eu, antes de começar a dizer as coisas que a gente tem que saber, eu vou pedir só para você fazer, eu vou colocar uma pergunta para você me responder. Quantos de vocês têm a sensação que essa história de inteligência artificial vai vir para melhorar a nossa vida? Quantos de vocês têm essa sensação? Só para eu saber. Quantos têm a sensação de que o bicho vai pegar? Né? O bicho vai pegar no sentido de que vai tirar emprego, vai ser um caos para a sociedade. Quantos têm essa visão da inteligência artificial? Só para eu saber. Ótimo, porque é o seguinte, essa proporção que a gente está vendo aqui é exatamente o que eu encontrei. É muito mais uma visão otimista do que algo preocupante para nós. Coisas que nós temos que saber. Primeiro é o seguinte, o que está acontecendo aí afora, que a gente não imagina, é a maior corrida do mundo. É uma espécie de Fórmula 1, ao mesmo tempo com Fórmula 2, porque tem players menores, competindo para quem chega na frente. Quem chega na frente disso que a gente chama de inteligência artificial. O investimento é na casa de bilhões. A McKinsey tem uma pesquisa que fala que em 2016 foi 30 bilhões de dólares a 35, dependendo da fonte que eles olham, 3 vezes mais do que há 4 anos atrás. E o que a gente precisa saber? A primeira coisa é o seguinte, Turing Test. O que é o Turing Test? Turing Test foi desenvolvido pelo Alan Turing e ele diz o seguinte, que é um teste onde ele coloca uma máquina, um computador, dialogando com um ser humano e um segundo ser humano observando. E esse segundo ser humano tem que ficar em dúvida ao ponto dele não saber quem é máquina, quem é homem. Muito bem, esse concurso existe para valer desde 1990, tem um prêmio chamado Loebner Prize, é um prêmio simbólico que um milionário deixou de 100 mil dólares, é só para brincar. Todo ano esse concurso é colocado à prova em Oxford. Até agora, nenhuma máquina conseguiu enganar o ser humano. Até agora. Tá? O segundo conceito que a gente precisa saber é Lei de Moore. Lei de Moore. Gordon Moore, fundador da Intel, ele fez a Lei de Moore, é famosa porque é a seguinte coisa, todo mundo conhece, mas vale a pena a gente repetir. Ele diz o seguinte, que a capacidade de processamento de um chip, ela dobra a cada 18 meses e o custo cai pela metade. Isso é muito importante a gente entender, porque quando você olhar um dos exemplos que eu vou dar de robô atuando ou
de uma inteligência artificial em funcionamento, você tem que imaginar que o que você está vendo, daqui a 1 ano e meio, aquela máquina vai fazer o dobro. Mais veloz, mais rápido, mais preciso. Isso é um conceito importantíssimo para a gente. O terceiro conceito que a gente precisa entender é o conceito da internet das coisas, ou Internet of Things. O que são internet das coisas? É qualquer coisa ligada à internet. Pode ser uma câmera de TV, pode ser uma maquininha de passar cartão. Essas coisinhas que a maioria das pessoas não dão valor, eu chamaria muita atenção nossa para isso, porque vai vir por ali. É uma das portas de entrada da inteligência artificial. E eu noto que pessoas que não dão muita atenção para isso são os que vão mais ser pegos de surpresa por todo esse movimento. Isso aqui são bilhões, viu, gente? Está previsto para 2021, daqui a 2 anos. Cerca de 23 bilhões de unidades ou equipamentos ligados à internet. Essas coisas se conversam numa velocidade hoje um pouco rudimentar, mas daqui a um tempo, lei de Moore, vão se conversar de uma forma muito mais veloz. O que são as internets das coisas? É tudo isso aí. A maquininha aí que eu estou dando exemplo é um exemplo que todo mundo tem acesso a todo dia. Praticamente todo dia a gente fala com elas. Ela talvez seja a mais burra de todas as internets das coisas. Mas você tem coisas aí mais sofisticadas, como por exemplo, esse último aparelho aqui que você está vendo à sua direita é a Alexa. Quantos de vocês estão familiarizados com esse produto? Só para eu saber. Alexa. Ok. Só para você ter uma ideia, não deu 5% das mãos erguidas aqui, de 5% a 7%. Alexa é um produto da Amazon, é um alto-falante, mas ele fica o tempo todo ativo, ouvindo o que você fala. Quando você fala o nome Alexa, ele acorda entre aspas, ele está disposto a te responder. Responder o quê? Começou com perguntas bobas, do tipo, qual é o clima, o que eu tenho na agenda, ou toca a música do Michael Jackson, mas agora a Alexa responde coisas muito mais complexas. Por que você precisa estar atento a isso? Porque a Amazon vai entrar no ramo de medicina. A questão não é assim se ela vai entrar ou não, a questão é quando ela vai entrar. Porque 12 estados americanos já deram autorização para que ela atue no ramo de medicina. Chama Amazon Med. Você pode dar um Google, você vai encontrar já essa empresa. Mas não é para vender vitamina E, nem aspirina. É para vender remédio pesado, psicotrópico, antibiótico. Então a Alexa vai fazer esse papel. Uma família numa casa, a mãe vai poder falar, Alexa, meu filho está com dor de cabeça. E ela vai falar, dá Advil. Quer que eu encomende? Chega em 1h30 pelo drone. Isso, gente, é coisa de poucos anos para estar acontecendo. Por isso que a gente precisa estar atento para isso. Eu chamo a sua atenção porque ficarmos próximos da tecnologia, eu não sou vendedor de tecnologia, não sou acionista de nenhuma empresa de tecnologia, até adoraria ser, mas não sou. Mas se estar atento à tecnologia é muito importante nessa porta da entrada dessa 4ª revolução industrial que nós estamos entrando. Pessoas que colocam a tecnologia em segundo plano vão ter dificuldade. Eu vejo alguns amigos meus falando assim, não sei se você já ouviu isso, eu não vou trocar meu iPhone 5, ele está funcionando perfeitamente bem ainda. Veja, essa é um pensamento muito coerente na época da Revolução Industrial, da 3ª, onde o custo era importante. Mas quando a pessoa se distancia de um aparelho novo, ela abre mão do quê? De todos os recursos que aquele aparelho novo pode dar para ela. Então ela não consegue já interagir com voz, fazer o comando, ela se distancia de certos recursos e ela vai se distanciando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E um dos recursos mais importantes nesse momento para nós é o comando de voz. O Siri, sabe o Siri? Que no começo também começou com besteirinhas, hoje eu vejo adolescentes dando comando para o Siri que eu sequer imaginava. Por exemplo, na versão nova do aplicativo da iOS, do iPhone, ficou difícil você desligar o Wi-Fi. Eu não sei se vocês notaram isso. Você desliga e ele volta. Alguém já notou isso ou não?
Você desliga, ele volta, você desliga, ele volta. Muito bem, se você desligar pela Siri, ela desliga de uma vez. É só falar Siri, turn off Wi-Fi. Ela, pá, corta. Ou em português. Como é que eu aprendi isso? Vendo uma garota de 14 anos fazendo num café do meu lado. Então, nós temos que estar muito atento a esse tipo de pequenos recursos que a gente às vezes não dá valor. O outro aspecto importante que a gente precisa saber é essa história de Neuralink. Neuralink é o nosso cérebro conectado na internet. Ele vai ser semi-invasivo através de um capacete ou invasivo, um chip na nossa cabeça. Isso vai aumentar a nossa capacidade de QI, num primeiro momento, em 40%. Você imagina que uma pessoa mediana tem um QI de 110, 115, 120. Agora você imagina você competir com um gestor do seu lado, que decidiu colocar um chip na cabeça, e o QI dele foi a 170, 180. É uma máquina trabalhando do teu lado. Se prepara, nós vamos ter isso para frente. E uma hora nós vamos decidir, quero colocar isso na cabeça ou não quero? Quero colocar esse capacete ou não? Aí, um termo criado, singularidade, desculpa, um termo criado por o Vernon Moore na Universidade de Dartmouth. E o que é o AI? É inteligência artificial, como a gente fala, mas na verdade ela não é uma coisa. Ela é pelo menos 4 coisas. Isso eu acho que é um dado sutil, porém muito importante para a gente entender. A primeira coisa, eu peço desculpa, os termos são em inglês, não tem como a gente traduzir isso aí, mas eu acho que é de conhecimento da maioria. A primeira base da AI é uma AI estreita, chamada narrow, porque ela só faz uma função: processar a imagem ou voz, uma função. Mas tem um segundo nível, já dentro da categoria de Learning Machine, chamado Deep Learning. Essa faz várias funções ao mesmo tempo. Aí tem uma terceira camada de AI, chamada de Artificial Neural Network. Roda em cima das duas, organiza as duas. E a última, que essa sim passa a aprender por ela mesma. Muito bem, vou te dar um exemplo de uma AI em funcionamento, mas na categoria Deep Learning, que faz várias funções ao mesmo tempo. Uma curiosidade, quantos aficionados ou interessados por motocicletas nós temos aqui na sala? Só para eu saber. Muito bem, vocês vão entender bem esse exemplo aqui. I am Motolog. I was created to surpass you. For 3 years, I have grown. 100% applied. Accelerating. Over 200 kph. Para quem talvez não percebeu, não é um veículo controlado por controle remoto. Não tem um grupo de pessoas pilotando. É um veículo autônomo. E é uma inteligência artificial de múltiplas funções. Porque além dela manter a moto equilibrada, ela passa a marcha. Não é uma scooter automática. Ela passa a marcha, ela acelera, ela freia. Muito bem. Guarda isso aí, gente, para vocês entenderem daqui a pouco como é que a gente vai fechar todos esses exemplos. E isso está dentro do exemplo de uma AI com múltiplas funções. Essa é uma pesquisa do Boston Consulting Group junto com a MIT. Cerca de 10 mil executivos participaram dela, onde ela tem aí cerca de 5 perguntas bem interessantes. A primeira pergunta é se eles acham que os colaboradores terão que mudar os seus conjuntos de habilidades. A maioria respondeu que o quê? Sim, vai ter que mudar. Ou seja, o que eu faço hoje eu vou ter que fazer diferente. O que eu faço hoje eu vou ter que fazer de uma forma diferente, interagindo de forma diferente, alguma coisa diferente. Segunda pergunta, vai melhorar a produtividade? Também sim, cerca de 80%. Terceira pergunta, o conjunto de habilidades atuais do colaborador vai ser aumentada? Vai ser expandida.
também quase 80%. Quarta pergunta, o número de colaboradores vai ser reduzido? Aí você vê que a maioria já acredita que vai ser reduzido. Você tira suas conclusões depois. Eu espero que aí faça mudanças nas tarefas atuais minhas? Sim, cerca de 70% para melhor. E a última pergunta, eu tenho medo que aí faça algumas tarefas atuais do meu trabalho, ou seja, retire funções minhas? Não, eu não tenho medo. A maioria não tem medo. Então esse foi o cenário principal que eu encontrei. Esses 6 caras são os grandes 6 influenciadores de AI. Quando você for ler algum artigo, a gente precisa dar uma olhadinha em quem está atrás. Porque aqui nós temos otimistas e temos pessimistas. Por vários motivos. Nós temos otimistas porque têm interesse de negócio. E nós temos pessimistas porque estão num estágio da vida. E vocês sabem, conforme a gente vai chegando no estágio da vida, a gente vai vendo as coisas mais cinzentas, menos coloridas, menos animadas. Então, quando você for ler um artigo, dá uma olhadinha quem realmente está colocando essa informação e você tira a sua própria conclusão. O que a gente não pode é negar a tecnologia. O que a gente não pode é menosprezá-la, dar as costas para ela. Isso a gente não seria muito inteligente se a gente fizesse nesse momento. Como é que aí vai chegar até nós? Ela chega de várias formas, várias caras, frentes diferentes. Ela pode chegar através de um robô, né? Robô a palavra vem do tcheco, quer dizer, é robota, né? Quer dizer escravo. Que pode ser um braço mecânico, pode ser até um formato humano. Pode chegar através de drone. Pode chegar, drone tem que voar, tá? Só para saber, drone é zangão em inglês. Voa. Ela pode chegar através de um androide, um humanoide. Ela pode chegar através de um caminhão, de um navio. Pode chegar através de uma motocicleta, de um carro. Através de nuvens, que é o data center. Ou através até de um Neuralink, como a gente estava falando agora há pouco. Mas ela vai chegar até nós, de formas e de maneiras diferentes. Ela vai criar empregos? Vai. Vários. Principalmente 3 categorias de emprego. Ela vai criar uma categoria chamada de trainers. Esses trainers treinam quem? Ser humano ou máquina? Treinam máquinas. Não são treinadores de humano. Perceba que aqui tem algo sutil. Quem que vai então me treinar? Os trainers, eles pegam a máquina, a inteligência artificial, e ensinam ela a fazer uma função de vendas, uma função de atendimento, uma função específica. Alguém vai ter que treinar a gente, ou nós mesmos é que vamos ter que nos treinarmos, né? A segunda categoria de emprego, de função, são os explainers. É uma pessoa que faz um link, um meio de campo entre a máquina e o CEO, a máquina e o líder, o gestor, para calibrar a máquina para realmente atingir o resultado que queira ser atingido, como por exemplo atendimento em call center. E a terceira categoria, os sustainers, que faz o ajuste, o pente fino. Então vai criar emprego? Vai. Mas você notou que tipo que é? Percebeu, gente? O nível técnico desse emprego? Nós estamos falando de gente que entende algoritmos? São engenheiros. Ou administradores que se especializaram em algum programa de codificação. Não é uma habilidade convencional. A gente vai ter que se reinventar. A gente vai ter que aprender a reaprender nesse processo nosso. Vou dar um exemplo para você ver aonde você entra o papel de trainers e o papel de explainers. O vídeo talvez demore um pouquinho, legenda em inglês. Se você tiver bom em mandarim, você vai poder entender muito mais. Mas o fato é o seguinte, é um excelente exemplo para você poder entender esses 3 papéis. 我是一名质保无人机飞手，从事质保作业已经有半年时间。我的每天的主要工作是给南瓜和玉米打药。
以前我就很关注植保无人机，但是学习飞行和操控很困难，需要很小心的去飞行。在试用了 MGES 以后，我发现这是一台很智能的植保无人机，它让作业变得更简单。每次作业前，拿着遥控器绕着农田走一圈，就能直接规划好航线。下次作业时直接调用数据就可以了。设置好喷洒参数和作业模式，上传到植保无人机以后，就能开始自动作业。操作简单，而且效率很高。我们一天能完成400-500亩的作业。有的田块不平整，手动调整高度很难，经常会喷洒不均匀。MGES 配备了3台雷达，飞的时候可以自动定高，完全不用担心掉高影响喷洒质量。最终的喷洒效果是最重要的。MGES 配备了双水泵，可以分别控制前后2对喷头，比 MG 的喷洒精度更高。喷洒速度和飞行速度是联动的，飞行速度不稳定的时候也能做到均匀的喷洒，不会烧苗，也不会漏喷。对于植保队来说，飞机一定要便于维护和修理。MGES 进行了结构的优化，很多部件都可以拆分，需要修理的话很便捷，成本也低了不少。现在有了无人机打药，给我们农民节省了很多时间和精力。以前像我们这块地，一个工人1天才打4亩，现在有了无人机，2分钟就可以搞定。无人机打药，喷洒均匀，效果很好。玉米叶子的背面、茎部都可以喷到。以后有紧急的病虫灾害，就不再担心没有工人给我们喷药了。1年以来，我们的植保队由3个人增长到30多个人。现在我们有20多架无人机在附近的村镇同时作业。MGES 配备的大疆农业管理平台提供了整套的管理方案，打开平台就能实时查看每台飞机的状态和作业进度，可以直接统计工作量进行结算，还能把已经规划的任务指派给飞手，节约了很多测绘的时间。有这个平台以后，我们的工作更有条理，更方便，效率提高了很多。大疆无人机植保解决方案给我很大的信心。今年我要扩张无人机植保业务，为更多的农户服务。Eu não sei se todo mundo pôde pegar, mas o fazendeiro contou que ele, para 0,6 acres, usava um homem para fazer o trabalho o dia inteiro, e agora esse trabalho é feito em quanto tempo? 2 horas. 2 horas. Vamos colocar um pouquinho mais de 2 horas, né? Porque tem setup, montagem e tal, colocar pesquisa, que seja 3 horas. Né? Agora, notou a quantidade de emprego que criou? Uma empresa foi montada, né? A empresa que aluga os drones. Uma empresa foi criada para fazer toda essa parte de trainers, essa parte de explainers do negócio e o pente fino ali. Por que é importante a gente entender isso? Quando você olhar um vídeo desse e você pensar na sua cabeça assim, mas o meu ramo não é agricultura. O meu ramo, eu não lido, eu não tenho fazenda, eu não tenho nada disso. A hora que você fizer esse pensamento, você se desconecta desse exemplo, esperando na tua mente um exemplo que caia exatamente igual na tua realidade. Isso, quando acontecer, gente, tá tarde demais para nós. Por isso que eu estimulo vocês a olharem tecnologia de uma maneira geral em todas as áreas. Pode ser moto, pode ser agricultura, caminhão, navio. Você trabalha em banco, não tem nada a ver com isso. Mas quanto mais você olhar e ver a evolução da inteligência artificial, mais você vai fazer conexões no seu mundo, na tua realidade. Quando que isso vai acontecer? Muito bem. Vamos falar assim em ondas, né? O que eu encontrei, eu juntei em primeira onda, segunda onda, terceira onda, mas eu vou dizer o seguinte, antes da primeira onda tem marola, né? Pode ser? Marola? Já está tendo uma marolinha, né? Uma marolinha básica, não sei se todo mundo está notando, porque esses exemplos que eu estou dando para vocês não é o que vai acontecer. São exemplos do que, gente? Estão acontecendo agora, né? Essa marolinha diz o quê, né? Ela diz pra gente que até 2020, mais ou menos, nós vamos ter a seguinte situação. Primeiro é a era da inteligência artificial estreita, só de uma função, a maioria delas.
Então as funções operacionais muito restritas, como por exemplo, reconhecimento de voz, imagem, coisas muito restritas. A maioria das pessoas não vão dar nenhuma menor importância para isso. Conversa com o robô, tem uma pesquisa que fala que, em média, nós falamos 3 vezes por semana com o robô. No call center, quando a gente liga, alguma mensagem que a gente recebe, mas a gente sabe que é uma máquina, né? Quando a gente fala assim, quando a gente ouve assim, você gostaria de falar com o atendente? Diz que 1. Aí você diz que 1, a máquina fala, ok, entendi, você quer um atendente. É uma máquina que está falando isso aí, a gente sabe que é a máquina. Muito bom, até 2020. Impacto nos empregos, vamos sempre dividir entre operacionais e executivos. Nos operacionais, baixo, médio. Nos executivos, muito limitado. Bom, mas o problema não está até 2020. O problema está na primeira onda. A primeira onda, ela vem um pouquinho mais robusta. Vou dar um exemplo ainda dessa marola aqui para você ver, tá? Essa marola. É um terminal no aeroporto de Singapura, terminal chamado de Changi. Isso tem 3 meses que está acontecendo lá. Ok, nós já vimos essas coisas por aí. No terminal de Guarulhos tem ou não tem? Para o quê? Só para entrada no terminal e para imigração em alguma área, mas não a área inteira de imigração. Mas o check-in ainda a gente fala com pessoas, a bagagem a gente fala com pessoa. Aí é o primeiro terminal do mundo que o processo inteiro é sem humano. Eu quero que vocês notem, gente, que começa por aqui essas mudanças. E elas vão chegando, a gente, olha que bonitinho, agora já é automático, olha que bonitinho. Mas ela está provocando um impacto social e que acaba um dia cedo ou tarde chegando no nosso mundinho. Primeira onda, 12 anos ou até 2030. É aqui, próxima década, gente. O que a gente imagina, o que eu li o que eu encontrei em 64 artigos que eu li que fala sobre esses próximos 10 anos? Muito bom. Primeiro, aquele teste do Turing, lembra dele? Superado. A máquina vai enganar o homem. Ele já não vai saber mais quem é quem. Alguém assistiu Blade Runner, o último? Quem assistiu? Quando o policial chega na delegacia e ele tem aquelas perguntas, aquele é um Turing Test. É um tipo de um Turing Test para ele. Conversa entre robôs, nós já não vamos saber mais. Eu falei com quem aqui? Não sei mais com quem que eu estou falando. As a Service, ou seja, aí vai estar disponível para você alugar. Como você hoje aluga PowerPoint, por um precinho anual barato, como você aluga Word, como você aluga Evernote, ou qualquer outro programa desses que você paga uma pequena taxa por ano, as a Service, que chama. Impacto nos empregos, nos operacionais, altíssimo. O que nós estamos falando de operacionais? Telemarketing. 1.400.000 operadores de telemarketing nós temos no Brasil. Ah, mas eles podem ser preparados para serem trainers, sustainers, experts? Pode. Só que atualmente só 10% dele tem, dos 2.400, só 10% tem formação superior. Percebeu? Onde vai estar ali o problema? Qual outro operacional? Advocacia. Quando eu falo advocacia, você imagina um escritório de advocacia, uma pirâmide, os sócios aqui em cima, aí tem os mais seniors aqui no meio e abaixo tem uma grande quantidade de advogados. Que eles ficam montando petição, tirando a data de um contrato, colocando outra, certo? Auditoria, com contadores voltados à parte trabalhista, fiscal, toda essa parte rotineira. Então, tudo que você tiver na tua função, que for rotineiro, previsível e mecânico, é uma função que pode ser pega pela inteligência artificial
que vai te ajudar a fazer outras coisas, mas que se alguém só faz isso o tempo todo, pode ter problema. Nas funções executivas, o impacto é médio-alto. Mas é na segunda onda que a coisa vai vir. Aqui eu vou dar um exemplo do que pode ter ainda na primeira onda. Robot cook. This is not an animal Muita as you família might vai querer think, ter but isso the em casa. invention is so cool that it can become one of your favorites in the future. A robot that knows how to cook different foods no worse than a real person. This miracle looks like two hands attached over the hob that can use any kitchen appliances, exactly copying the actions of a person. At the presentation, the robot cooked soup for the participants, spending only 30 minutes. Also noteworthy is that the system is controlled using a smartphone and scopes recipes from the net. It is reported that this robot is able to copy the movements of a cook's hands, shot on a video camera. In the version for sale, there will be a refrigerator and storeroom where the cooking products will be stored, and a robotic cook will put the dirty dishes into the dishwasher. In order to not frighten people with a RoboCop that waves with knives in different directions with great speed, the developers have made the robot chef slower than the average person. Não sei se todo mundo pegou, mas na parte que o robô mexe com faca, eles diminuíram a velocidade propositalmente. Para quê? Não assustar o humano. Né? Ninguém vai querer ver na sua casa ou num restaurante um robô com uma facona afiada, né? Num pepino. Isso vai pegar quem, gente? Pode ser mercado de hotelaria? Pode ser? Cadeias de restaurante? Pode ser? Hospitais que tem cozinha? Tá certo? Segunda onda. 20 anos ou 2040. Aí a coisa pega, porque nesse período nós vamos estar com um outro cenário. Todos os estudos mostram, gente, que nós vamos ter abundância de energia. E essa energia vem do sol e vem barata. Então essas máquinas vão poder ser abastecidas em qualquer lugar, a qualquer momento. O Neuralink, lembra do Neuralink? Tanto invasivo como semi-invasivo, fazendo parte do cotidiano corporativo. Conversas com robôs, fazendo parte do cotidiano pessoal, dentro de casa. Impacto nos empregos, os empregos de função operacional, extintos. E os empregos de função executivas, o abalo é altíssimo. Terceira onda. Não tem a quarta, tá? Só para você ficar tranquilo. Não tem a quarta. Se tivesse, nem eu ia aguentar colocar isso aqui. Inteligência artificial supera a inteligência humana. Supera. Singularidade é atingida. Aquela teoria do Vernon, lá atrás que a gente falou. Nós vamos ter uma inteligência artificial com QI superior a 10 mil coeficientes de inteligência, que é uma inteligência altíssima, altíssima. Como é que isso vai ser, gente, nas nossas vidas, né? E como é que a gente se prepara para isso? Eu comecei com uma lista de 20 coisas para a gente fazer, achei muito. Falei, não vou dar conta de fazer 20 coisas, gente. De jeito nenhum, nem estou dando conta de entender isso. Eu fui reduzindo e enxuguei para 6. Fácil. 6. Muito autor chama de competências que nós temos que passar a ter. Outros autores chamam de habilidades, eu chamei de valor. Valor do líder criador do futuro. Por que valor? Porque competência se atinge, valor não. Você sempre tem que se desenvolver. Sempre, 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 sempre. Primeiro valor, para mim, é o valor da gente assumir isso como nosso. Ou seja, ninguém vai fazer por nós. Somos nós que temos que pilotar essa transição. Eu que tenho que me interessar mais por tecnologia. A tecnologia, a gente chega na nossa porta, bate na nossa porta de várias maneiras. Pode ser um filho que fala assim, mãe, vamos assistir Game of Thrones comigo? Pode ser através de um neto que chega para você e fala, vô, vamos brincar com esse game?
pode ser através de um sobrinho. A gente tem que dar ouvido a como que a tecnologia está chegando na gente, porque ela chega, nós é que falamos não para ela. Então ninguém vai fazer isso por nós é que temos que fazer. O segundo valor que eu listei para mim mesmo em relação à inteligência artificial é respeito. Eu descobri que eu não tinha tanto respeito. Respeito em que sentido? Eu não preciso temer, mas eu também não posso menosprezar. Eu não posso ironizar, achar que isso não é nada, achar que isso vai ser só em países altamente desenvolvidos. Se eu fizer esse movimento na minha cabeça, eu estou me enganando. Então acho que respeito, que é entre o medo e o menosprezo. Terceiro valor é o nosso conhecimento. Conhecimento aqui no caso tecnológico. Eu preciso conhecer mais, gente. Eu preciso conhecer mais. Sabe que todo ano, eu há mais de 12 anos faço isso, vou fazer um curso de como me tornar um palestrante melhor numa organização que tem nos Estados Unidos chamada National Speakers Association, que é a maior associação de palestrantes. Não vou mais. Sabe por quê? Porque eu descobri que é importante eu me tornar cada vez mais o melhor palestrante, mas o que eu mais preciso agora é entender melhor de programação. Então eu vou fazer curso, sabe onde? Na Singularity University. Eu vou fazer curso em lugares que vão poder me abrir mais minha cabeça para eu saber o que está acontecendo para frente. E isso, gente, é uma responsabilidade que ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar de nós. O quarto valor é o valor relacionado à nossa velocidade. Sabe aquela metáfora de dois amigos que estavam acampados? Um lá fora cozinhando, o outro sai da barraca com um tênis. O que está lá fora fala assim, não faz barulho. Por quê? Tem um urso a 40 metros daqui. E o amigo olha, vê o urso, e aquele urso que já está de pé assim, olhando em direção a eles. E o amigo com o tênis, lentamente começa a amarrar o tênis. E o que está cozinhando fala, o que você vai fazer? O amigo fala, eu vou correr. Aí o que estava cozinhando fala, não adianta, ele corre mais que um humano. Aí o amigo fala, mas eu não quero correr dele. Porque o urso só vai pegar um, né? Basta eu correr de você. Nós temos que correr, gente. Corra do seu concorrente. Corra do seu colega que está desinteressado. Corra do seu amigo, do seu parente que menospreza o que está acontecendo. Não precisamos ter medo, mas vamos correr. Quinto valor. Nós talvez nunca vamos entrar numa era, a gente nunca teve uma era onde a colaboração foi tão importante. Talvez empresas como a Gore, que já trabalha com colaboração há muitos anos, a própria Vagas.com, que trabalha com um nível de colaboração altíssimo, mas a maioria das empresas ainda tem o modelo hierárquico do líder que dá a última palavra, do líder que quer aprovar, do líder que é ele que quer decidir. Este modelo de gestão vai acabar. Já está acabando para alguns negócios. Os negócios novos que estão surgindo já não nascem com esse modelo, como por exemplo Spotify, que trabalha em times, em squads. Então a colaboração, gente, eu vou ter que colaborar com pessoas distantes, com pessoas presentes, eu vou ter que colaborar com a máquina. Olha só, gente, o que nós vamos ter que fazer, colaborar com a máquina. E por último, eu não sei se isso é valor ou não, mas foi a palavra que eu encontrei, futurismo, para a gente desenvolver dentro de nós uma visão positiva do futuro. Porque a humanidade já superou tanta coisa, gente, mas tanta coisa. E nós vamos superar também esse momento, principalmente se a gente pegar para nós essa responsabilidade. Vocês lembram daquela moto que eu mostrei para vocês lá no começo? Lembram ou não? Lembra? Que pilotava sozinho? Imagina ela fazendo um teste com o melhor piloto, né, da humanidade que a gente tem. Qual é o melhor piloto? Valentino Rossi. Boa.
15 títulos, 122 vitórias. Vamos ver o que acontece. And finally, the day has come. With every millisecond that ticks, the number of decisions to make is infinite. So, how do human minds find the right ones so quickly? I can see you now, far off in the distance. If I can learn more about you, perhaps I will someday catch up to you. Amazing progress, Motobot. I hope there is more to come. Eu convido a todo mundo aqui a despertar o Valentino Rossi dentro de nós e a gente sair correndo na frente delas. Muito obrigado, gente. Até a próxima.